Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, aos mais de 345 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu vou trazer uma história que te inspira, para você se inspirar e também fazer mudança na sua vida. Assim como a minha convidada hoje aconteceu com o pai dela, e ela vai trazer essa história, como o esporte consegue impactar na vida de uma pessoa. Muito obrigado pela presença, Fernanda Eu Falheiros. que agradeço. Antes da gente entrar nessa história, para te comover e te impactar, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução do número de afogamentos no Brasil. Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia nos planos de aula. O aplicativo da Swim Track, para você realizar o monitoramento do seu aluno, vendo toda a sua evolução. A gente tem a Academia Tibum, lá em Dourados, que visa ali uma metodologia de segurança aquática e uma visão global nos seus alunos. E a gente tem a plataforma Educar, com mais de 200 cursos. Mas vamos deixar de história e vamos falar um pouquinho da história da Fernanda. Fernanda, conta um pouquinho da história do seu pai e como ele incorporou exercício físico, alimentação saudável e pensamentos positivos na sua rotina. Então vamos lá. Meu pai atualmente tem 88 anos. O ano passado, sofreu um AVC com 87 anos. Ele era uma pessoa extremamente ativa, jogava tênis, fazia musculação, ia no supermercado, no banco, lanchinho para minha mãe no fim do dia, enfim, ele não parava quieto, né? E meu pai é médico e desde a faculdade de medicina, que ele cursou nos anos 60, ele participava da equipe de vôlei da faculdade de medicina. Então, ele sempre teve uma vida voltada aos esportes, à boa alimentação. Ele não fumava, não bebia, não comia açúcares, gorduras, farinha branca, sempre com muita parcimônia. Então, eu aprendi desde criança com meu pai a importância de uma alimentação saudável, de fazer esporte, que um dia isso vai refletir na nossa vida. Como você comentou, ele teve o impacto aí do AVC. Como foi receber essa notícia, tanto ele quanto a família? E como vocês reagiram aí a essa situação? Então, foi um choque enorme. Eu estava na Espanha de férias e recebi a ligação. Lá na Espanha era meio-dia, aqui no Brasil, 6 da manhã. O motorista que trabalhava com ele há anos, que andava com ele para cima e para baixo, me liga. Apareceu no painel do carro, Rubens motorista. Na hora eu falei, no Brasil são 6 da manhã, aconteceu alguma coisa muito grave para ele estar me ligando aqui às 6 da manhã. Daí eu atendi, alô Rubens, pode falar? Ele não conseguia falar, ele ficava assim, é o doutor, é o doutor. Eu falei, Rubens, o que aconteceu? É o doutor, é o doutor. E não conseguia falar. Falava, fala para minha mãe, fala dona Neuza. E ninguém me falava e eu lá naquele desespero. E aí ele falou, o doutor tá caído, fez xixi na calça, encontrei ele caído aqui no banheiro. Na hora passou um filme pela minha cabeça, porque eu até como filha de médico já sabia o impacto que isso seria um AVC numa pessoa de 87 anos, né? Então, assim, na hora, já passou um filme, porque eu pensei, ele não vai mais andar, eventualmente não vai mais falar, vai ter uma vida muito ruim, né? E meu pai sempre falava que ele não queria depender de ninguém, que quando chegasse essa hora, estava na hora de ir embora. Então, para mim foi um horror. A viagem, para mim, acabou naquele minuto. A gente estava chegando em Honda, uma cidadezinha, eu nem tirei o cinto, eu fiquei só no telefone, chamou, porque aí o motorista perguntou, põe ele no carro? Eu falei, não, 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 vamos chamar a ambulância. Aí chamamos a ambulância e ficou aquela coisa, nem do carro eu saí, eu queria cavar um buraco para estar no Brasil. A minha viagem ainda tinha uma semana, a gente conseguiu antecipar para o dia seguinte, mas para mim já tinha acabado ali. Eu lembro que eu botei um boné e um óculos escuro e não saía mais do quarto do hotel. Cheguei no Brasil assim, com esse boné e com esse óculos escuro, né? Ele teve um entupimento da carótida de 100%, por um trombo, que uma arritmia provocou um trombo, e esse trombo foi para a carótida e entupiu 100%. Graças a Deus, graças aos bons hospitais, aos recursos que a gente tinha
financeiros e de mobilização. A minha irmã veio correndo da praia, o meu primo médico foi acompanhar. Ele foi para o Einstein e fez uma cirurgia de trombectomia, que é uma cirurgia que, se você faz em menos de 6 horas do AVC, a chance de evitar sequelas é bem grande. Que você desobstrui, né? E aí o cérebro volta a oxigenar. Então, ele passou por essa cirurgia, mas estava naquele período crítico. Assim, minha irmã falou, olha, volta para o Brasil porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu consegui voltar para o Brasil no D+1 disso tudo, né? Fui direto para o Einstein. E, assim, a nossa vida virou de perna para o ar, porque, de repente, o nosso pai, que era um atleta, que no clube era um exemplo de longevidade, de referência, que aos 87 anos ainda jogava tênis, isso tudo foi por água abaixo. Foi um choque muito grande, né? E como até me aconselharam, a família adoece, todo mundo tem que se cuidar, porque é uma coisa que pega em todo mundo, né? Então foi isso, foi um choque. E como foi esse período ali no hospital e como essa vida prévia dele aí de atividade física, de boa alimentação, fez ele superar essa fase aí tanto no hospital quanto depois? Tá, então vou te contar, assim, o AVC depois virou a ser o problema menor que ele teve. No dia D+4 do AVC, ele estava já, cheguei no hospital, ele estava fazendo bicicletinha no chão, já na reabilitação e tudo mais. Aí, à noite, a minha irmã, que ia dormir aquele dia lá com ele, me ligou, falou, Fê, vieram fazer uns exames aqui e o papai está com trombofilia. Ele está com 2 trombos no pulmão e um trombo no coração. Então, o organismo dele estava formando trombos, que foi o que causou o AVC. Aí foi uma loucura, porque naquele dilema pós-AVC entre dar o anticoagulante ou não, nessa hora ele foi eximido. Teve que dar o anticoagulante, porque se esse trombo, né, caminhasse aí, fosse para o cérebro, a gente ia ter um problema maior. Então, ele começou a tomar o anticoagulante. Daí, ok, o anticoagulante, quando foi trocar para, vamos ter alta, né? Daqui a um tempo vamos ter alta, vamos ter que trocar a bomba de heparina que entrava pelo catéter, não dá para ter em casa. Então, vamos trocar o anticoagulante. Aí, trocou o anticoagulante e ele teve um sangramento. Ele começou a sangrar o corpo todo, fazia bolas de sangue de 5 litros e começou a sangrar pela urina, a hemoglobina chegou a 6, que é uma anemia grave, e teve que tomar sangue. Aí trocou de novo o anticoagulante, voltou para o inicial da bomba, tomou sangue, tomou glicose, conseguiu estabilizar a questão da hemoglobina e do sangramento, conseguiu equilibrar. Dali a pouco começou brade e taquicardia. O coração dele ia a 25, dali a pouco ia a 100. O médico brincava, é um cobertor curto, porque pela idade e tudo mais, você puxa daqui e dá um problema dali. E aí, então, teve que pôr um marca-passo. Então, foram 63 dias de UTI, 63 dias, e aquele desespero, assim, cada dia podia aparecer uma coisa. Essa trombofilia, suspeitava-se de que ele tinha um câncer terminal na parte do tronco. E eu tinha certeza que ele não tinha. Eu falava, pode fazer o exame que ele não tem. E, de fato, ele não tinha câncer nenhum. Era um desequilíbrio que aconteceu. E pela idade, a complicação vai vindo uma coisa após a outra, né? E até por ser uma pessoa saudável, quando começa a receber essas bombas de medicação, o corpo começa a rejeitar, né? Sim, ele exatamente. começa a lutar contra, né? Meu pai nunca tomava remédio, praticamente. Ele tinha uma alimentação muito natural. Como médico, ele tinha um viés mais de deixar o corpo reagir, mais um viés de homeopatia do que alopatia. Então, o corpo dele entrou em choque também, né? Eu acho, com essa questão toda. E quando foi o dia D, que você falou, nossa, daqui ele começou essa recuperação, que aí ele começou a lutar contra essa doença? Então, um dia minha irmã perguntou, pai, você quer viver? Porque a gente ficava nessa dúvida, né? Ele estava com sonda, se alimentando com sonda. E ele falou, quero.
Então, desse dia em diante, a gente falou, vamos fazer o que tiver que fazer e ele vai sair desse hospital. Então, aí foi o dia D. E aí você mencionou que ele fazia atividade física regularmente. Quais tipos de exercício? Qual que era a frequência? Até para quem tá aí do outro lado de casa, também saber que não é uma coisa absurda, né? Que também eu tenho que fazer muito esporte. Como que era o dia a dia dele? Então, ultimamente, meu pai fazia musculação 3 vezes por semana e jogava tênis aos sábados e domingos. Ele jogou tênis até o domingo anterior ao AVC. O tênis era um esporte muito importante para ele e os parceirinhos dele acabaram sendo. Um tinha catarata, o outro faleceu, o outro parou de jogar. Então, ele era o mais longevo lá, com 87 anos. Ele tinha a regra de todo sábado e domingo estar lá na quadra às 6 da manhã. E você comentou aí dessa prática de atividade aí 30 minutos, às vezes de musculação, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ele recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana. Então, isso é praticamente 30 minutos por dia. Então, a gente precisa fazer também, preciso estar lá na academia, o dia inteiro na academia. Não, são 30 minutos e pode ser fracionado. Você pode ser aquele momento que você, em vez de pegar o ônibus e descer no ponto próximo da sua casa, do seu emprego, você desce 2 pontos antes, anda 20 minutos, depois mais à noite você anda mais 20 minutos, e isso já é contado, né? Não tem que ser também aquele 30 minutos na sequência. E você comentou também da alimentação saudável do seu pai, como que era essa alimentação, como que ele fazia, o que que ele se preocupava em comer, não comer? Então, meu pai comia muita fruta, comia verduras, grãos integrais, ele não comia chantilly de jeito nenhum, manteiga de jeito nenhum, açúcar branco não comia. Eu lembro quando eu era criança que ele comia um açúcar mascavo ou demerara quando ele adoçava alguma coisa, mas geralmente ele nem açúcar comia. E tinha uma frase do pai dele, que era o meu avô, que falava: a gente tem que sair com um pouco de fome da mesa. Ou seja, nunca se empanturrar para você dificultar o seu processo digestivo, né? Então, essa frase meu pai sempre comia com muita parcimônia. Era põe um pouquinho no prato, comia aquilo, aí depois ia lá, põe um pouquinho. Eu nunca vi meu pai fazer um prato enorme. Uma outra coisa que você também comentou comigo nos bastidores eram os pensamentos positivos do seu pai, né? Ele tinha, às vezes escrevia frase até pra neta, né? Então, o que que esses pensamentos positivos você acha que auxiliou também nesse processo de recuperação? Eu acho que foi uma parte grande aí desse processo. Quando eu tinha 13 anos, eu fui na biblioteca do papai e li um livro que se chamava O Poder do Subconsciente, que ele lia e grifava e escrevia, e ele acreditava muito que as palavras viram pensamentos, que viram ações, que viram atitudes e que vão refletir naquilo que você quer. Ele escrevia o que ele queria, sabe? Ia atrás daquela meta, obviamente, com um trabalho árduo. Não é só pensar positivo e sentar ficar esperando, né? A gente tem que pensar, acreditar e correr atrás daquilo que a gente quer. Então, isso foi um legado muito importante que meu pai me passou e que eu tento passar aí para os meus descendentes. A gente fecha aí 3 viés importantes, né? Que é a atividade física, que é o corpo, a mente, que são esses pensamentos positivos, e a alimentação que você coloca para dentro do seu corpo. E não é o que você coloca também, é o que você absorve. Que às vezes você está colocando para dentro, mas seu corpo ainda não está equilibrado e não consegue absorver. Então, esse equilíbrio do corpo conta muito. E hoje, depois de toda essa história que passou, essa recuperação do seu pai, até os médicos não acreditam nessa recuperação. Como você acha que essa filosofia de vida aí, baseada em exercício, alimentação, pensamento, influenciou na saúde dele e na recuperação? Então, influenciou 100%, né? Os médicos falavam para mim no hospital, um idoso, a cada semana acamado, perdia 10% da massa muscular. Então, eu ficava fazendo a conta. Ele está a 60, praticamente ele sumiu, né? E eles comentavam: Fernanda, o seu pai só está vivo porque ele tinha uma reserva de saúde muito grande que possibilitou ele suportar tudo isso. Se ele não tivesse a saúde que ele tinha, essa reserva de saúde, essa reserva emocional, ele já teria ido. Então, foi muito importante. Recentemente, um neurologista
a gente fez uma consulta e ele falou que o meu pai tinha uma reserva cognitiva também. Ele era um homem muito culto, gostava muito de ler, fazer palavra cruzada. E isso possibilitou essa recuperação tão incrível dele, que saiu do hospital com sonda, agora já está se alimentando pela boca, já está falando, faz palavras cruzadas comigo todos os dias. É o meu compromisso de ir lá, e ele sabe mais do que eu, assim, ele acerta mais do que eu nas palavras cruzadas. E eu acho que o pessoal do outro lado tá curioso, assim como eu, né? Você já começou a falar, mas que sequelas que ele teve ou se não teve nenhuma? Qual a importância dessa atividade física para ele? Então, ele teve sequela sim, né? Porque com o AVC ele acaba matando um pedacinho do cérebro. Então, inicialmente ele ficou com dificuldade de comer, ele não conseguia ingerir nada pela boca. No hospital era sonda nasal, em casa foi a GTTP, que é aquela sonda gastro. Mas ele foi fazendo uma reabilitação com fonoaudióloga, que ainda continua com físio. Então, ele já está comendo. Ele está andando, ele está dando passos, obviamente que com a bengalinha e com uma pessoa sempre próxima, né? Mas ele está andando, está comendo, a fala tem melhorado a cada dia. Mas é uma coisa que ainda a gente está trabalhando. Às vezes ele não consegue falar, né? Me falaram que quem tem AVC acha que está falando certo, mas a palavra que sai não é aquela certa. Então, às vezes, a gente tem que ter paciência, ele principalmente, que tem muita paciência, que ele fala uma vez, fala duas vezes, fala, ai, pai, desculpa, mas essa mulherada burra aqui do seu lado, que é só mulher lá em casa, minha mãe, minha irmã e eu, a gente não está entendendo, mas a gente está evoluindo a cada dia. E você comentou que ele era um exemplo lá no clube, praticava o tênis ali até esse acontecimento e essa filosofia passou para você, né? Então, como você vê o impacto aí desse esporte nessa longevidade? Então, eu acho que já tem até estudos, né, que eu vi recentemente, que o tênis é um esporte muito interessante, que ele te faz raciocinar melhor, ele tem uma série de benefícios. Então, acho que o tênis foi muito importante e ele sempre me falava, ele me convenceu a jogar tênis, porque ele falava, filha, o tênis, em 2 pessoas você consegue praticar, ao passo que o vôlei, o futebol, precisa ter no mínimo 12, 15, né, para dar um jogo. Então, ele sempre me incentivou e falava, o tênis é um esporte que você vai até 90 anos, como de fato aconteceu, né, com ele. E de todos esses viés aí, todos esses ensinamentos, o que que você leva para sua vida, que você coloca até hoje aí, que são esses ensinamentos do seu pai? Então, eu tento ter sempre os pensamentos positivos, estabelecer as metas do que eu quero para minha vida, escrever, estabelecer e ir lá trabalhar doamente para conseguir. Então, eu acho que pretendo passar isso para os meus descendentes, já falo muito com os meus filhos sobre isso, com a minha sobrinha. E eu acho que é isso, a gente tem que ter uma vida sustentável. Então, você tem que ter um corpo sustentável para quando precisar você usar, você tem que ter uma mente sustentável e tem que trabalhar duro. Então, eu até vindo pro estúdio, né, tá vindo com a Fernanda, aí eu tava falando que até operei recentemente, aí a forma que eu falei, a Fernanda até me deu bronca, não, pensamento positivo, senão atrai coisa ruim. E a forma que você fala, atrai, né, então isso com certeza. E que mensagem final você gostaria de deixar para pessoas que estão passando aí por desafios semelhantes aí, problemas de saúde, ou que ou querem adotar um estilo de vida positivo e saudável? Então, basicamente, eu vou falar 3 lições aí para o pessoal que está assistindo que eu acho que vale a pena, né? Então, a primeira coisa é que a sua escolha vai refletir no seu futuro. Daqui um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 ou 30. Então, faça escolhas conscientes, que elas vão refletir para você. A segunda lição que a gente teve desses período que foi bem difícil é assim, viver um dia de cada vez.
Viva um dia de cada vez, acredite que a coisa vai acontecer. E quando não acontecer exatamente como você planejou, recalcula sua rota e vai em frente. A gente, nesse processo todo, se reinventou, né? Como filha, eu tive que agora virar um pouco mãe, né? Assim, enfim, a gente tem que se reinventar a cada dia com o que vai acontecendo. E o terceiro conselho é aproveite seus pais. Enquanto eles estão bem, aproveite cada minuto, faça o seu melhor. Vale a pena. E é um alerta que a natação criativa sempre traz nas suas entrevistas, né? 47% da população brasileira é sedentária, segundo o IBGE. Se a gente trazer isso para os jovens, é ainda maior, a gente está com um número alarmante de 84% dos jovens sendo sedentários. Então, o que é considerado sedentário? Aquela pessoa que não pratica de 150 a 300 exercícios por semana ali de horas, segundo a OMS, que é o básico ali para a gente viver. Então, estima-se que 1 a 4 adultos são sedentários no Brasil e 84% dos adolescentes. Então, você que está do outro lado, que às vezes está no sofá assistindo a Netflix, vá fazer uma atividade física, não precisa ser uma academia, uma musculação, algo que você não goste, praticamente caminhar, fazer algo que você goste, vai passear na rua, passear com seu cachorro, mas você precisa fazer uma atividade. A cada 2 mortes, uma poderia ter sido salva com atividade física regularmente. Então, aí é uma causa que a natação criativa defende há muito tempo. Trouxemos essa história inspiradora aí da Fernanda para poder impactar você e ver que tudo é possível. Mas é essa poupança que ela falou, que a gente faz lá atrás é o que a gente vai resgatar lá no futuro. Quando chegar lá no futuro, às vezes é tarde, você não fez lá atrás. Então, Fernanda, queria agradecer muito, queria que você deixasse aí sua mensagem final ou redes sociais, que você quiser aí falar para o nosso público, para a gente fechar. Bom, a mensagem final é: seja feliz, palavras do meu pai, que eu até tatuei aqui no braço. Seja feliz, viva a sua vida e movimente-se. Então, muito obrigado, Fernanda. Obrigado a você aí do outro lado e principalmente obrigado aos nossos parceiros. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Você que é professor de natação, seja um voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos para a sua região para a gente tentar diminuir o número de casos de afogamento. A gente tem também a Fábrica Criativa de Natação, que auxilia os professores na criação de planos de aula de bebê, infantil, adolescente e adultos. Tem o aplicativo da Swimtrack que monitora toda a evolução do seu aluno, entregando gráfico, fazendo chamada, enviando vídeo. Plataforma Educar com mais de 200 cursos. E a Academia Tibum, nossa parceira aqui na nossa caneca, que apoia esse projeto lá de Dourados, que incentiva a prática de atividade física em prol também da segurança aquática e uma visão global aí na educação infantil. Muito obrigado aos parceiros, Fernando, e você ao outro lado. Compartilhe essa entrevista que com certeza a gente tem que inspirar o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado e até a próxima entrevista.